Oi, galerinha, que saudade de vocês, hein? Então, tô fazendo essa videoaula aqui, na verdade, para a gente continuar o conteúdo que a gente estava vendo, né? Faltou um tópicozinho ali da parte de conjuntos numéricos. Depois que a gente ver essa parte, eu vou postar umas atividades lá para vocês fazerem, lá pela plataforma. Essas atividades vão compor a nota do nosso primeiro trabalho avaliativo junto com as atividades da semana passada, certo? Então, o que a gente vai ver aqui é sobre racionalização. Que bicho é esse, hein, prof? Que é isso? Vamos ver lá. Deixa eu conseguir passar aqui. Então, olha só, isso aqui é o que está lá no livro de vocês, tá? Racionalização. Racionalizar uma fração é transformá-la em uma fração equivalente que não tenha um radical no denominador e que não possua expressões irracionais no denominador. Então, transformar uma fração numa fração equivalente, limpando, digamos assim, as sujeiras lá do denominador, deixando no denominador um número inteiro, um número positivo, um número bonito, bem lindo. Só para a gente lembrar um pouquinho, como que a gente pode chegar em frações equivalentes, vocês lembram? Sempre que eu tenho uma fração, eu posso multiplicar os dois termos ali da minha fração, o numerador e o denominador, por um mesmo número, e assim eu vou ter uma fração equivalente, ou multiplicar ou dividir, né? Quando a gente quer transformar uma fração na fração irredutível, simplificar aquela fração, a gente divide. Mas eu também, se eu quiser multiplicar, eu também posso. E não vai perder o valor dessa fração, porque afinal toda fração é uma divisão. Então, pensando no valor dela, se eu dividir o meu numerador pelo denominador, eu tenho que chegar num mesmo número. Por exemplo, uma fração 1/2. Se eu posso multiplicar ela, numerador e denominador, por um mesmo número, que eu vou ter uma fração equivalente. Por exemplo, eu multiplico os meus dois termos por 3. Então, 1 vezes 3 vai dar 3. O meu numerador é 3. O denominador era 2, né? Multiplicado por 3 vai dar 6. Então, eu vou ter a fração 3 sextos. Ela é uma fração equivalente a 1/2. Tem o mesmo valor, né? Só que está escrita de uma forma um pouco diferente. Na verdade, a racionalização, ela usa isso como base, né? Só que, claro, como a gente vai tentar tirar raízes do denominador, a gente vai ter que olhar algumas questões ali de cada raiz para saber pelo que é conveniente eu multiplicar essa minha fração. Porque se eu multiplicar por qualquer coisa, eu não vou tirar a raiz do denominador. E como é esse o meu objetivo, eu preciso analisar o que eu tenho no denominador para poder descobrir pelo que eu vou multiplicar, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente ter uma ideia de como vai funcionar isso, tá? Por exemplo, aqui, ó, a fração 1 sobre raiz de 2. Essa raiz de 2 aqui é a minha sujeira. É isso aqui que eu tenho que tirar daqui. Eu posso ter qualquer coisa aqui embaixo, só que eu tenho que tirar essa raiz. Tem que deixar um número fora. Então, como eu tenho uma raiz de 2, provavelmente o que vai ter aqui é o que está dentro da raiz, o 2. E como que eu faço para tirar esse 2 da raiz? Vocês lembram? A gente viu algumas coisas lá sobre as propriedades, né? Das raízes. Para esse 2, como essa raiz aqui não tem nem um númerozinho aqui no índice, quer dizer que o índice dela é 2, né? Uma raiz quadrada. Para que esse 2 saia dessa raiz, por que expoente ele deveria estar ali? Deveria ser 2 ao quadrado, né? Então, se eu tiver ali uma raiz quadrada de 2 ao quadrado, vai se eliminar a minha raiz e eu tenho o resultado disso, que é 2, tá? Então, esse é o nosso objetivo, eu preciso chegar nesse resultado. Eu quero chegar em raiz quadrada de 2 ao quadrado. Agora, por quanto que eu tenho que multiplicar isso aqui para que eu chegue nesse resultado? Lembra das propriedades das raízes? Quando eu multiplico raízes de mesmo índice, né? Eu posso pegar duas raízes e juntar numa só, multiplicando os meus radicandos, mas elas têm que estar no mesmo índice. Então, isso já é
uma pista aí por que valor a gente vai ter que multiplicar. Como eu tenho uma raiz quadrada, para eu conseguir colocar dentro da mesma raiz o que eu vou multiplicar, vai ter que ser uma raiz quadrada também. Aí eu quero que aqui dentro seja 2 ao quadrado. Eu tenho 2 sem nada em cima, quer dizer que é 2 na 1. Lembrando das propriedades das potências, quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, eu mantenho a base e somo os meus expoentes. Qual é o número que somado com 1 resulta em 2, para chegar em 2 ao quadrado? O 1. Então, nesse caso, eu vou multiplicar por ela mesma, vou multiplicar por raiz quadrada de 2. Olha só. Raiz quadrada de 2 eu vou multiplicar tanto o meu numerador quanto o meu denominador, tá? 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Agora, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, ó, junto os valores dentro de uma mesma raiz, os radicandos. E como eu estou trabalhando com a parte de potências aqui, lembrando da propriedade de potências, então, ó, eu botei 2 vezes 2, poderia ter colocado 4, né? Que a raiz de 4 é 2, mas eu coloquei aqui em forma de potência porque para as próximas é mais fácil de visualizar. Então, aqui, raiz quadrada de 2 ao quadrado, puts, vai sair esse 2 da raiz, certo? Então, vai ficar raiz quadrada de 2 sobre 2. E finish, acabou por aí, tá? Agora, nem só de raízes quadradas, né, vive o mundo. Tem outras raízes, então vamos ver um exemplo aqui com uma raiz cúbica. Mesma lógica, tá? Só que agora vai ter um porém aqui. Eu não vou simplesmente multiplicar por raiz cúbica de 2, senão eu vou chegar em raiz cúbica de 2 ao quadrado. E aí não vai sair da raiz. Eu preciso lembrar, ó, tem que ser uma raiz cúbica, né? Que eu vou multiplicar. Só que dentro ali eu preciso ter o 2 elevado numa potência que quando eu somar com este, multiplicar, né? Com este 2 aqui, ele chega em 2 ao cubo. Então, ó, mantenho a base e somo os expoentes. Aqui eu tenho o expoente 1. Para eu chegar em 3, porque eu quero, né, tirar essa raiz fora, quanto falta? Falta 2. Então, eu vou ter que multiplicar por uma raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, de 2 elevado à segunda potência. Porque aí sim, quando eu juntar, ó, multiplicar essas duas raízes, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 é 8 ou é 2 ao cubo, tá? Então, olha só, 1 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado é raiz cúbica de 2 ao quadrado. Não mexi nada ali em cima. Depois o próximo vai ter ali uma multiplicação para fazer também, mas como é vezes 1, é um elemento neutro da multiplicação, então não muda o meu segundo fator ali, tá? E aqui, quando eu multiplico, então eu fiquei com uma raiz cúbica de 2 ao cubo. E aí, puts. Vou ter um 2 ali embaixo, certo? Aqui, mudou aqui em cima o quê? Eu simplesmente resolvi 2 ao quadrado, que é 4. A raiz cúbica de 4, ela não é uma raiz exata, então a gente deixa na raiz. E agora aqui no meu denominador, ó, tá lindo e maravilhoso, sem raiz. E acabou por aí. Vamos ver mais uma? Ó, vai aumentando o nível. Ó, agora eu já tenho um número diferente de 1 aqui no meu numerador e a minha raiz é quinta. Mas a lógica é exatamente a mesma. Para eu descobrir pelo que eu vou multiplicar, eu nem olho o meu numerador, porque o que me importa é o denominador. Então, eu vou olhar ali, ó, uma raiz quinta, então eu vou ter que multiplicar por uma raiz quinta. E qual vai ser o meu radicando? Tem que ser o 3, né, que é o meu radicando daqui também, só que aqui ele tá ao quadrado. Eu preciso que o resultado seja 3 na 5, 3 na quinta potência. Quanto de 2 falta para chegar em 5? Faltam 3. Então, eu vou multiplicar por raiz quinta de 3 ao cubo. Nos dois, né? Numerador e denominador. Resolvendo essa multiplicação. 6 vezes raiz quinta de 3 ao cubo, 6 raiz quinta de 3 ao cubo, tá? E raiz quinta de 3 ao quadrado vezes raiz quinta de 3 ao cubo, ó, mantenho a base e somos meus expoentes. Então, raiz quinta de 3 na quinta potência. 5, 5, ó, puts. Vou simplificar aqui embaixo. Ali em cima, a única coisa que eu posso fazer é resolver aquela potência que está no radicando.
Então, ficou 6 raiz quinta de 27. E aqui no denominador eu tenho 3. Acabou por aí? Não, neste caso aqui, a gente ainda pode simplificar e chegar na fração irredutível, né? Então, olha só, o 6 e o 3, ó, eu consigo dividir os dois por 3. Então, eu faço isso, né? E vou chegar em 2 raiz quinta de 27. Ué, mas sumiu o denominador, Sora? Sim, porque 3 dividido por 3 dá 1. E quando eu tenho uma fração com denominador 1, eu não preciso escrever, né? Ele vai ser o próprio numerador, né? Porque qualquer coisa que eu divido por 1 mantém o seu valor. Então, aqui 6 dividido por 3 dá 2, por isso que ficou 2 raiz quinta de 27. A última desse tipo agora, coloquei aqui um exemplo com letras, tá? Ai, meu Deus, agora eu não consigo fazer. A mesma coisa, tá, gente? Coloquei esse de letras até pra gente ver. Não muda nada, é a mesma forma de resolver, só que ao invés de números eu tenho ali letras. Então, para eu descobrir pelo que eu vou ter que multiplicar, vou olhar o meu denominador. É uma raiz sétima, então vou ter que multiplicar por uma raiz sétima. O que vai ser o meu radicando? Eu preciso que esse x e esse y estejam elevados à potência 7, né? Então, aqui eu tenho x elevado à segunda potência. Do 2, quanto falta para chegar no 7? Falta 5. Então, raiz sétima de x elevado a 5. Do y faltam 4, né? Eu tenho y ao cubo, y na 3. Para chegar no 7 falta 4. Então, o y na quarta potência, ó. Raiz sétima de x5, y na quarta potência. Certo? Agora eu vou multiplicar. Xy vezes essa raiz aqui vai ser xy, raiz sétima de x na quinta potência, y na quarta potência. E aqui embaixo, o que vai acontecer? Vai ficar tudo dentro de uma mesma raiz, mantenho a base e somos expoentes. X, 5 mais 2, 7. Y, 3 mais 4, 7. Então, vai ficar raiz sétima de x na sétima potência, y na sétima potência. E aí, eu vou poder aqui, ó, puts, simplificar e tirar essa raiz. Certo? Foi isso que eu fiz aqui, ó. Tirei da raiz, ficou xy no meu denominador. Acabou? Dá para simplificar, né? Então, olha só, eu tenho xy em cima, xy embaixo, fora da raiz, né? Então, eu posso dividir essa minha fração, numerador e denominador, por xy. Então, vai ficar raiz sétima de x na quinta, y na quarta potência. O xy ali de baixo, né? Como eu dividi por xy, ficou 1, então não preciso escrever. Certo? Agora, a gente vai ver um outro tipo. Esse aqui, todos eles, vocês podem observar que no denominador eu tinha uma única raiz, né? Agora, vamos aumentar o nível. Nós vamos ver agora frações que tem no denominador uma soma ou uma diferença de raízes, tá? Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a mesma coisa que eu tenho ali nas raízes, só que se eu tiver uma soma, eu vou multiplicar pela diferença. Se eu tiver uma diferença, eu vou multiplicar pela soma. Vamos ver nos exemplos para ficar mais fácil, ó. 1 sobre raiz de 2 menos 1. Ué, mas menos 1 não é raiz, prof. É como se fosse a raiz, né, de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, ele já está resolvido, tá? Mas a regrinha é a mesma, a lógica é a mesma. Então, como ó, é uma diferença, é menos, eu vou multiplicar ó, por exatamente o que está aqui embaixo, no denominador, só que em vez de menos, eu vou colocar mais. Vou mudar o sinal, tá? Então, ó, vou multiplicar por raiz de 2 mais 1, o meu numerador e o meu denominador. 1 vezes raiz de 2 mais 1, raiz de 2 mais 1. Agora, aqui embaixo é um monstrinho aqui pra gente, mas, ó, tranquilinho, só precisa de paciência, tá? Eu tenho que multiplicar cada termo deste carinha por cada termo deste carinha. Então, ó, vou começar aqui pelo raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, mantenho, boto os dois no mesmo radical, mantenho a base e somos expoentes. Vai ficar raiz de 2 ao quadrado, certo? Agora, eu vou multiplicar esta raiz de 2 pelo 1, mais 1, né? Então, vai ficar
mais raiz de 2. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, tá? E como é mais, fica mais. Agora, eu já multipliquei o raiz de 2 daqui pelos dois termos do outro carinha. Agora, eu vou pegar o menos 1. Tenho que multiplicar também pelos dois. Então, menos 1 vezes raiz de 2 vai ficar menos, porque é menos 1, raiz de 2. E menos 1 vezes mais 1 vai ficar menos 1, tá? Tem que fazer com calma. Se precisar, pega uma folhinha de rascunho, faz o chuveirinho lá, vai fazendo termo a termo. Não se apavora, não é nada de outro mundo, tá? Só exige aí um cuidado, uma delicadeza, né, para resolver isso aqui, certo? Agora, tem coisas aqui que eu posso juntar, coisas que eu posso simplificar. Vamos ver o que a gente consegue fazer para limpar esse meu denominador. Em cima não tem nada, no numerador não tem nada para fazer, né? Agora, olha só. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, puts, vai chegar em 2. Eu tenho um mais raiz de 2 e um menos raiz de 2. Então, o que vai dar isso? Eu tenho raiz de 2, devo raiz de 2, paguei minha dívida e fiquei com nada, zero, né? Então, ficou zero aqui, mais zero. E o menos 1 não tem ninguém para juntar, eu só escrevi ele ali, menos 1. Agora, eu tenho, ó, 2 mais 0 menos 1, vou fazer isso aqui, 2 mais 0, 2. 2 menos 1, 1. Quando eu tenho denominador 1, eu não preciso escrever ele, né? Então, o resultado disso vai ficar raiz de 2 mais 1. E agora sim acabou. Mas tem mais um exemplo aqui pra gente ver. Olha só. 3 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Raízes quadradas, né? Esse tipo que a gente está vendo agora é só de raízes quadradas, tá? Soma e diferenças de raízes quadradas. Então, vou ter que multiplicar por raiz de 3 menos raiz de 2. Ó. Copio as raízes iguaizinhas, só mudo ali o sinal. Se é uma soma, faço a diferença. Se é uma diferença, faço a soma. Aqui, ó, vou ter que multiplicar o 3 pela raiz de 3, o 3 por menos raiz de 2. Então, vou botar aqui o resultado para a gente vai ver. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. 3 vezes menos raiz de 2, menos 3 raiz de 2. Tá? Tranquilo até aí? Agora lá embaixo, vai ser que nem... Desculpa, dei um soluço aqui. Vai ser que nem a de cima, tá? Não se apavora, faz com calma. Se precisar, faz o rascunho, tá? Mas é fácil, só que é delicado. Então, vou pegar o raiz de 3 e tenho que multiplicar ele por todos os termos lá que eu tenho do outro carinha. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 vezes menos raiz de 2 vai ficar menos raiz de 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, tá? Só coloquei a multiplicação dentro da raiz, tá? Poderia já ter resolvido ali, né? 2 vezes 3 é 6, mas preferi colocar assim para vocês verem como é que resolve. Multipliquei já o raiz de 3 por todos os carinhas de lá. Agora eu vou multiplicar o raiz de 2, como é mais, né? Só mais raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3, mais raiz de 2 vezes 3. Raiz de 2 vezes menos raiz de 2, menos raiz de 2 elevado ao quadrado. Beleza? Acabamos a multiplicação, agora é ver o que a gente consegue eliminar aqui. Aqui em cima, ó, como as minhas raízes não são semelhantes, as duas são quadradas, porém o radicando não é igual e nem tem como transformar ele em radicando igual, então eu deixo como tá. Agora aqui embaixo tem várias coisas que eu posso fazer. Posso resolver essa raiz, ó, raiz quadrada de 3 ao quadrado, puts. Deixa eu colocar o igual aqui. Vai dar 3. Menos 2, menos raiz de 2 vezes 3, mais raiz de 2 vezes 3, vai ficar menos raiz de 6, mais raiz de 6. 0. Beleza? Devo raiz de 6, tenho raiz de 6 para pagar, paguei minha dívida e acabou tudo que eu tinha, certo? E aqui, menos raiz de 2 ao quadrado, puts, vai ficar menos 2, tá? A raiz de 2 ao quadrado é 2, só que como tem esse menos aqui na frente, fica menos.
E agora sim, eu só resolvo. 3 menos 0, 3. 3 menos 2, 1. Vou ficar também sem fração. Vou ficar com 3 raiz de 2 menos 3 raiz de 3. E esse vai ser o nosso resultado. Tranquilinho até aqui? Agora a gente vai para o nível expert. Foi o nível fácil, nível médio e agora o nível expert aqui da racionalização. Quando eu tiver uma soma de raízes cúbicas, olha só. Aqui tem toda uma explicação, mas eu vou resumir para vocês. Isso aqui é um produto notável que vocês aprenderam lá no ano passado. Então, eu vou ter que multiplicar para poder eliminar ali as minhas raízes, sempre por isso aqui, ó. Se é uma raiz cúbica, olha só o que eu vou fazer. Vou pegar o exemplo aqui. 1 sobre raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 3. Eu vou multiplicar pelo quê, né? Raiz cúbica do primeiro termo, que é o a ali, ao quadrado. Então, raiz cúbica de 2 ao quadrado, menos a raiz cúbica do primeiro termo vezes o segundo termo, raiz cúbica de 2 vezes 3, mais a raiz cúbica do segundo termo ao quadrado, raiz cúbica de 3 ao quadrado. Olha só. Então, sempre que eu tiver uma soma de raízes cúbicas, eu vou multiplicar usando aqui esse fator que a gente tem aqui o modelinho genérico, tá? Para nos facilitar, tá? Então, vou pegar a raiz cúbica do primeiro termo ao quadrado, menos a raiz cúbica do primeiro vezes o segundo, mais a raiz cúbica do segundo termo ao quadrado. Falando assim, parece até que sou meio louca, né? Mas é isso aí mesmo. Vamos multiplicar agora, virou um monstrinho, ó. Mas a mesma coisa que eu falei antes vale agora, tá, gente? Não tem nenhum monstrinho desses que vocês não consigam desbravar. Só tem que ter paciência. Pega uma folhinha de rascunho, não tenha preguiça de escrever, tá? Faz lá, se precisar fazer o passo a passo do cálculo. Às vezes a gente quer fazer de cabeça e acaba esquecendo alguma coisa. Então, faz o passo a passo que não tem erro, tá? Então, ó, 1 vezes tudo isso aqui vai ser tudo isso aqui. Então, aqui não vai mudar. Agora aqui, se eu tivesse um número aqui em cima, eu teria que fazer, né, termo a termo. 1 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, raiz cúbica de 2 ao quadrado. 1 vezes raiz cúbica de 2 vezes 3 vai ser menos raiz cúbica de 2 vezes 3. 1 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado, raiz cúbica de 3 ao quadrado, tá? Só que como eu não tenho, daí vezes 1 não muda, né? Eu já posso só copiar tudo de novo, ó. Já resolvi aqui as potências só, tá? 2 ao quadrado, 4, 2 vezes 3, 6, 3 ao quadrado, 9. As potências e a multiplicação. Agora aqui embaixo, olha isso aqui. Vamos por partes, tá? Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Mantenho a minha base e somo os meus expoentes. 2 mais 1, 3. Raiz cúbica de 2 ao cubo. Agora, a raiz cúbica de 2 eu vou ter que multiplicar lá por menos raiz cúbica de 2 vezes 3, né? Ou de 6. Vai ficar raiz cúbica, juntei aqui o 2, ó, que é semelhante, vai ficar 2 ao quadrado, vezes 3. Agora, raiz cúbica de 2 tem que multiplicar ainda pela raiz cúbica de 3 ao quadrado. Vai ficar, ó, raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes 2. Próximo, esse aqui eu já multipliquei por todos os termos deste carinha aqui. Agora eu tenho que multiplicar todo mundo daqui por raiz cúbica de 3. Então, vamos lá. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, raiz cúbica de 3 vezes 2 ao quadrado. Só coloquei dentro da raiz, depois eu resolvo. Viu? É isso que eu falei antes. Faz o passo a passo para não se perder, depois vai resolvendo por partes, né? Que aí não tem erro. Às vezes a gente quer fazer de cabeça e se embanana. Raiz cúbica de 3 vezes menos raiz cúbica de 2 vezes 3. Ó, o 3 eu junto, né? Vai ficar 3 ao quadrado, então vai ficar aqui, ó. Menos raiz cúbica de 2 vezes 3 ao quadrado. E a última agora, raiz cúbica de 3 vezes
raiz cúbica de 3 ao quadrado. Vai ficar raiz cúbica de 3 ao cubo. Nossa, fiz uma mágica aqui agora. Juntando isso aqui, né, gente? Olha só. Raiz cúbica de 2 ao cubo, puts, vai dar 2, né? Eu tenho aqui, ó, uma menos raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 3. E tenho aqui mais raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 3. Então, vai dar 0. Vai acontecer a mesma coisa que nos exemplos de antes, tá? Tenho também aqui uma raiz cúbica de 3. Se não conseguir enxergar, resolve o que está dentro da raiz que vocês vão ver, tá? Eu vou sempre chegar em algo desse tipo. Mais, menos, para anular e sair fora das raízes, tá? Depois eu tenho aqui, ó, mais raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes 2. E aqui eu tenho menos raiz cúbica de 2 vezes 3 ao quadrado. 0. Feito? E aí o último carinho, ó, esses 4 aqui se eliminaram, né? Deu 0 aqui nessas somas. Somei o que era semelhante, né? Raiz cúbica de 3 ao cubo, 3. Então, 2 mais 3, que é 5. E aí, tem como resolver alguma coisa daí? Não, né? Opa, fiquei no escuro aqui. Não tem como resolver, então a gente deixa assim a resposta, tá? Gente, eu sei que é um pouco complicadinho, tá? Mas tentem, eu vou deixar lá na plataforma algumas atividades para vocês fazerem. E não precisa ter vergonha, me chama no Whats ou ali pela plataforma, mas o Whats é mais fácil porque eu recebo a notificação no meu celular e já consigo logo ajudar vocês, tá? Se vocês tiverem dúvida, mas tentem, tá? Vou ficar aqui aguardando vocês me procurarem ou não, se vocês entenderam tudo. Tá bom, gente? Um beijo, até mais!